Oi, então, hoje eu tô aqui pra falar dos melhores livros que eu li em 2019. Foi muito difícil fazer essa lista. A minha intenção era de fazer só com 10 livros, e daí não deu. Então eu vou dividir esse vídeo em dois. E na primeira parte, então eu tenho aqui 11 livros pra mostrar, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas não vou tentar não me estender tanto também para o vídeo não ficar tão longo. O primeiro livro que eu vou falar aqui é o Drácula, do Bram Stoker. A edição que eu tenho aqui é a edição comentada da Dark Side Books, e assim, é um livro muito bonito, né? E ele vai então dar origem a... da origem não, né? Mas é o livro mais famoso da literatura vampiresca, que realmente começa a fomentar os filmes, as outras histórias. E eu dei então para esse livro 5 estrelas e ele tá favoritado. É o meu livro favorito da vida, com certeza, pelo menos até agora. E outro livro também, que é o segundo, então, é o Carmilla, A Vampira de Karnstein. E o autor é o Sheridan Le Fanu. Eu vou deixar a capa também aqui em algum lugar, que esse não tem edição física. Pra esse eu dei 5 estrelas e também tá favoritado. Eu gosto muito da literatura vampiresca, assim, eu acho que conversa muito comigo. E não só também os clássicos, esses dois que eu falei, eles são clássicos, mas eu também gosto muito dos livros contemporâneos de vampiro. E também de séries, eu adoro. Mas, enfim, Carmilla veio ainda antes de Drácula e eu acho com certeza que o Bram Stoker ele se inspirou muito em Carmilla para poder escrever esse livro aqui. Então os dois são muito bons e bastante semelhantes em vários pontos. E uma coisa bem interessante é que o vampiro ele realmente foi mudando muito com o passar do tempo. Nas histórias mais antigas, os vampiros eles não são românticos, não são romantizados, assim. Eles são realmente os vilões das histórias. Eu tenho uma motosserra aqui, mas que bom. Desculpa se ficar o som meio ruim, mas eu vou continuar mesmo assim. Então, as histórias, elas geralmente não acabam muito bem para os vampiros. São realmente os seres humanos que são os mocinhos e que realmente vão ter um final feliz. É como se as pessoas lessem já esperando que fossem os seres humanos que tivessem um bom final e que os vilões fossem derrotados. Então, esses dois livros são os dois muito bons. E eu acho que são só esses que eu tenho aqui que são mais assim de terror. Agora, Jane Austen. Ai, sou apaixonada agora pela escrita dessa mulher. E realmente, Orgulho e Preconceito é do que eu tô falando aqui. Esse livro aqui tem três volumes da autora, que são Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Desses daqui eu só li o Orgulho e Preconceito, e eu também dei 5 estrelas pra ele, também tá favoritado. Tanto me mostrou muitas coisas, além do que eu esperava do romance. Eu sempre fui, digamos que assim, meio aversa a ler romances. Eu preferia mais sempre ficção fantástica ou até clássico de literatura brasileira, assim, mas não romance. Daí, lendo Orgulho e Preconceito, eu acho que eu parei com essa história de que romance não pode ser bom, que romance é fútil. E o romance romântico eu tô falando, porque tem vários outros livros de romance que não incluem essa parte romântica. Então esse livro ele foi uma porta de entrada para mim para ler romances, tanto romance de época, também os mais contemporâneos. Eu leio muito hoje em dia e gosto bastante, e já aprendi muita coisa com livros de romance que eu nunca imaginei que eu fosse aprender. Tanto sobre autoestima, sobre se amar e esse tipo de coisa, quanto outras lições assim extremamente simples que também são bastante interessantes a gente saber. Enfim, outro livro que eu vou falar aqui agora é Mary Poppins. A edição que eu tenho da B.L. Travers. A edição que eu tenho aqui, então, é a edição de bolso da Zahar. E ela é muito linda, essas edições da Zahar, elas são maravilhosas. Tem umas edições muito legais. Difícil que eu vou achar agora pra mostrar, mas deixa eu ver. Umas ilustrações muito bonitinhas. E a história, ela é muito bonitinha. Esse livro, ele foi adaptado, né, pro cinema pela Disney, e o que a gente vê na Mary Poppins dos filmes é uma personagem muito mais fofa, e aqui não é muito fofa, mas ela ainda assim tem muita coisa para ensinar, tanto para o leitor, e também a gente vê um crescimento muito grande das crianças que ela cuida.
E a gente vê também o quão importante é a fantasia na vida de uma criança, no crescimento e na formação dela como pessoa. Não só nesse livro, mas também em toda a série. Em 2019 eu li só esse daqui, mas futuramente eu vou falar dos outros livros e provavelmente também vai ter resenha no canal desse livro aqui. Ele também tá com 5 estrelas. E o próximo, então, é Ratos e Homens, do John Steinbeck. Esse livro... então, ele é um dos livros, acho, mais tristes e mais impactantes que eu já li na minha vida. Ele tem, 200 páginas, a versão que eu li, eu acho, a edição que eu li ele em e-book. E, eu não conseguia parar de ler. Ele prende muito, é um cenário, muito triste, que você quer ver o que vai acontecer com os personagens logo, você quer uma melhora de vida pra eles. Esse livro, ele tem 2 personagens principais, e eles são trabalhadores que vão para uma fazenda em busca de uma vida melhor, e eles têm um sonho muito bonito, e o livro inteiro é nessa, não expectativa que o sonho se realize, porque quem lê sabe que, é muito difícil, é uma situação complicada que eles vivem, mas é o livro inteiro, à espera de como vai ser o final para esses personagens, se eles vão ter um final bom ou um final realmente triste, que é o que a gente mais espera enquanto lê. É o mais provável, no caso, não é o que a gente mais espera, mas é o que, pela situação deles, é o mais provável. Então, esse livro eu também dei 5 estrelas e também tá favoritado, e é isso. Bom, o próximo livro que eu vou falar aqui, então, é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro, eu vou deixar também a capinha, que eu peguei emprestado da minha professora de espanhol, na época que eu li, e ele é, um livro que ensina muito sobre ética, porque, como o título do livro já diz, é uma morte anunciada. Então, todos já sabiam que o personagem ia morrer, e ninguém falou nada, não chegou aos ouvidos dele, até que não fosse tarde demais. E então, lendo esse livro, a gente se questiona muito como o nosso papel como ser humano, o jeito que a gente age na sociedade perante as outras pessoas. Então, é um livro muito interessante, para qualquer um ler. E eu li ele em espanhol, e a linguagem ela não é difícil, é fluida. Então, eu imagino que a tradução também seja bem tranquila de ler. E para esse livro eu dei 5 estrelas e também está favoritado. Então, o próximo livro da lista, na verdade, eu contei como o 7º e 8º itens, porque esse livro aqui tem todas as obras já publicadas do Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. E esses são os 2 itens aqui da lista. Aqui tem mais histórias, mas eu só li esses 2 até agora. E gente, acho que é o livro mais bonito que eu tenho mesmo. E ele é em inglês, a linguagem dele é muito boa, porque ele é mais infanto-juvenil, né? Então eu consegui ler super de boas e aprendi muita coisa com essa menininha. As aventuras dela são muito fofas e é realmente um livro para quem quer se divertir, para quem quer... Realmente não é um livro complicado para fazer pensar muito. É realmente uma história de lazer, E ele tá... Os 2 eu dei 5 estrelas. Agora, livrinhos que eu li para fazer vestibular e acabaram se tornando favoritos, do nada. Primeiro, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro, que realmente muito profundo também. Fala de uma família, né, que também tem bastante dificuldades por causa da seca. E essa motosserra que não para, né? Então, vai contar a história dessa família que passa por também várias dificuldades, tem uma vida difícil e que luta realmente pra sair disso, e também, às vezes, as dificuldades deles e como isso acaba se tornando um ciclo na vida dessas pessoas que têm que lidar com essas coisas. E desses 3 últimos que eu vou falar, é com certeza que eu vou fazer, uma análise deles, tanto para quem precisa para vestibular, para dar uma ajudada, e também porque acho que são livros bastante representativos. 2 aqui são de literatura brasileira, então isso é muito bom.
O próximo, Vidas Secas tá com 5 estrelas também. O próximo é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro, assim, muda a forma como você enxerga o mundo completamente. Depois que você lê, quando você vê lixo na rua, quando você vê alguém recolhendo lixo na rua, você já tem, assim, é uma concepção completamente diferente e dê realmente empatia. Você se coloca no lugar daquela pessoa porque você vê a Carolina ali. É um diário, né? Diário da Carolina. E o jeito que essa personagem escreve, assim, é a vida dela, como ela cuida dos filhos, como ela trabalha. Ela vive numa favela, numa condição de vida, assim, muito difícil, tanto para ela quanto para as crianças, e de muita violência. E, enfim, eu quero fazer uma análise mais detalhada, principalmente desse livro, porque eu acho que é, assim, muito marcante, principalmente para nossa cultura. E, realmente, ele é atemporal, assim, porque a gente vê que, apesar de ter sido escrito há bastante tempo, ainda se encaixa bastante na nossa realidade atual. Nossa sociedade atual, né? Porque não é na realidade de todo mundo. E o último livro dessa... eu esqueci de novo. Quarto de Despejo também tá com 5 estrelas. Eu nem sei porque eu tô falando ainda, né? Porque todos eles estão com 5 estrelas até agora. Todos eles. Só esse último que não. Mas não deixa de ser incrível também. Esse último, então, ele é Hamlet, do Shakespeare. Esse livro, né, ele é como uma peça de teatro, ele é maravilhoso também, é assim, divertidíssimo de ler em certas... Na maioria da leitura, sim, é um livro bastante divertido de ler e tem algumas partes bem dramáticas também, é uma história muito bem construída, eu gosto muito de ler Shakespeare. Assim, apesar da escrita ser um pouquinho diferente, tanto por ser em forma de teatro, né, de peça, quanto por ser uma linguagem mais antiga e que a gente realmente não usa mais. Mas os livros são muito legais e geralmente ou são divertidos ou falam sobre temas muito bons, assim. E para esse livro eu dei 4 estrelas e meia, mas não porque eu não gostei, é porque nem todos os livros são 5 estrelas, alguns de repente pecaram em alguns pontos e não é por isso que eu não, de repente, amei o livro. Mas, enfim, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu gostaria de falar mais sobre os livros, só que já tá enorme o vídeo. Então, eu vou tentar fazer mais vídeos separados sobre cada um deles, sobre os mais que eu julgar mais importante, que tem mais a acrescentar na vida de cada um. As minhas redes sociais, elas vão estar aqui na descrição e a parte 2 desse vídeo, ela sai em breve. Então, nesse vídeo a gente teve alguns livros mais clássicos e no próximo eu coloquei os mais contemporâneos, os livros que saíram mais recentemente, que tem uma leitura mais fácil, de repente para quem quer começar a ler, aqueles livros que eu vou falar no próximo vídeo vão ser mais interessantes. Então, obrigada por assistirem até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!